Saudações, minha gente, sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Memória da Rabeca Brasileira, a parte 3 e última parte desse grande documentário especial sobre o rabequeiro gaúcho Zé Gomes. Hoje teremos o depoimento do grande Renato Teixeira, que produziu o disco do Zé chamado Palavras Querem Dizer. Vamos ouvir algumas faixas, um pouco dos bastidores. Na primeira parte do episódio ouvimos o Yamandu Costa. Na segunda parte do episódio ouvimos o Thomas Rohrer e o Almir Sater. E agora chegou a vez do Renato Teixeira para falar desse grande rabequeiro, o Zé Gomes, um mestre. Olha, gente, no violino popular, na rabeca, piano, violão, um arranjador, né, regente, realmente uma figura muito interessante, pouco falada, mas que participou de mais de 200 gravações da MPB, com astros como Chico Buarque, Heraldo do Monte, Arthur Moreira, Diana Pequeno, Taracon, Renato Teixeira, Elomar, Pena Branca e Chavantinho, Paulinho Pedra Azul, Marlu e Miranda, Alzira Espíndola e João do Vale, entre muitos outros, né? Com o Almir Sater e o Geraldo Espíndola e Paulo Simões, ele viajou mais de 1.000 quilômetros pelo Pantanal, a convite da Funarte, que planejava rodar um filme sobre o homem pantaneiro, a cultura pantaneira, pesquisar a música da região, etc. O quarteto ficou conhecido como Comitiva Esperança. O Almir Sater, na parte passada, falou um pouco sobre isso. E esse título também dava nome à canção, né, em parceria entre o Sater e o Simões, que integrou a trilha sonora da novela Pantanal, de Benedito Rui Barbosa, né, aquela original lá antes do remake mais recente, que foi levada ao ar pela extinta TV Manchete no início dos anos 90. Anos 90, que é uma década chave para o reposicionamento da rabeca na fonografia brasileira, na cultura, da música, etc., né? Então essa amizade do Zé Gomes com Almir Sater, que durou 20 anos, né, tem muito a ver com esse papo de hoje, com Renato Teixeira. Eles moraram ali em São Paulo, na Serra da Cantareira. Inclusive, um dos últimos shows do Zé Gomes, shows importantes, né, lá em 2007, foi justamente em Porto Alegre com o Almir Sater, né, num projeto do Sesc chamado Acorde Brasil. O Zé Gomes é natural do Rio Grande do Sul, né, da cidade de Juí, como a gente já falou antes, mas nos anos 70 ele se muda para São Paulo e vira professor, compositor de trilhas para teatro, para cinema, arranjador. Então, um cara com uma atuação muito forte. Ele foi um músico prodígio, né, desde muito cedo, contato com a música. O pai dele era músico também, violinista. E o Zé Gomes, não só rabequeiro, né, é considerado um dos maiores intérpretes de Vila Lobos ao violão. Ora, se o Yamandu Costa está dizendo que ele toca bem violão, acho que a gente pode acreditar, né, gente? Ele estudou profundamente, é música erudita também, estudioso da teoria musical. E ao dedicar-se ao estudo da rabeca e da viola de coxo, começou a trazer uma personalidade musical muito própria para ele a partir dos anos 80, né? Uma espécie de carreira solo, muito engajada na música folclórica, inclusive a profundidade do estudo dele levou ele inclusive a ser construtor de instrumentos musicais. Ele fazia rabecas, fazia violas como a viola de coxo, por exemplo. E é por esse ponto que a gente vai começar o depoimento do Renato Teixeira sobre o Zé Gomes, porque é a porta de entrada para a gente falar de rabeca, é o encontro do Zé Gomes com a viola de coxo. Vamos ouvir? A história desse viola de coxo é muito legal. Eu fui com o Zé fomos tocar em Cuiabá, daí nós fomos conhecer o museu do folclore lá, um museu muito interessante que tem até hoje lá em Cuiabá. Daí tinha uma loja com violas de coxo para vender. Aí o Zé começou a testar as violas, porque ele queria fazer um disco de viola com rabeca. A gente conversava sobre isso, né?
E ele começou a procurar violas. E chegou uma hora que eu saí, fui tomar café, porque ele ficou lá testando todas as violas de coxo que tinha, e eram muitas. Até que uma hora ele chegou na viola, né? Daí a gente ia voltar para São Paulo, ele enrolou a viola de coxo numa uma coisa de papel bolha, aquele negócio com o maior cuidado. Daí entramos, porque ele já veio com a ideia de tocar viola com a rabeca, né? Daí veio no avião, com o maior cuidado, ainda rolou um cobertor, um pano em cima, e trouxemos no avião a viola com o maior cuidado. Aí chegamos aqui na Serra, chegou na casa dele, desembrulhou a viola e começou a treinar. Daí o Almir chegou, o Almir Sater chegou. Daí o Zé pegou, eu estava junto. Aí o Zé pegou a viola de coxo, assim, como se estivesse pegando numa joia, né? Chegou para o Almir e falou: Almir, olha aqui a viola, que maravilha. Daí o Almir pegou a viola, ficou olhando para a viola assim, daí começou a olhar para a parede. Daí falou: Zé, eu acho que naquele lugar, se pendurarem naquele lugar da parede ali, acho que fica bonito. O Almir achou que a viola era para enfeite. Aí quando o Almir saiu, o Zé: mas esse Almir não tem a menor sensibilidade. A viola, daí ele tocava a viola. A rabeca era um instrumento que o Zé, eu acho que ele chega na rabeca através do Dércio Marques. Não sei, porque ele tinha uma ligação muito forte com o Dércio também. Não sei não se foi via Dércio. Mas a rabeca do Zé não tinha 3 cordas, não, tinha 4 cordas, e ele tocava encostado na barriga, assim, o lugar de tocar era diferente e ele realmente tirava um som de rabequeiro, né, como se fosse um rabequeiro caiçara, né, muito legal. E essa fusão da viola de coxo com a rabeca é uma coisa linda nesse disco, palavras querem dizer, né? É que dá toda a sonoridade do disco, e é a viola que o Almir e a viola de coxo que o Almir sugeriu que ele pendurasse na parede. Lógico que depois, quando saiu o disco, o Almir pirou com o disco também, que o disco é muito bonito, né? Então, e o Zé mostrou, eu acho que eu não conheço, eu já vi outras violas sendo tocadas, mas a viola que eu mais gosto, a viola de coxo que eu mais gosto é a do Zé, porque tem uma característica que é muito dele, né? A limpeza, né? Quando ele tocava violão era um absurdamente limpo. O som do Zé era uma coisa assim sofisticadíssima, rara, né? Bem, depois desses elogios todos do Renato Teixeira à viola de coxo do Zé Gomes, vamos ouvir então uma faixa do disco que ele toca na viola de coxo, que eu também acho uma faixa lindíssima, chamada A Vida é um Rondó. Vamos ouvir Zé Gomes na viola de coxo.
Lindo, não é, minha gente? Tudo isso na violinha de coxo. E vamos falar de rabeca também, claro. É porque o Renato Teixeira, o próprio Yamandu também ressaltou como ele tinha essa ligação forte com a viola de coxo nesse período. Parece que nos anos 80 você começa a desenvolver um trabalho mais solo, de investigação do som, da sua linguagem, com a rabeca também, né? Por exemplo, ele iniciou no Rio de Janeiro e Belo Horizonte um evento chamado Noites da Rabeca. E isso foi antes do disco Palavras Querem Dizer, cuja faixa a gente ouviu agora, um trecho, que é de 1995. O disco foi lançado pela Caipira-Pira, né, Produções, que era a empresa do Renato Teixeira, produzido pelo Renato Teixeira também o disco, e foi distribuído pela gravadora Quarup em 1995. Aí eu abro um parênteses rapidinho para dizer do meu orgulho de ter um disco também pelo selo Quarup. Eu, Caio Padilha, né? Lancei também pelo mesmo selo do Zé, em 2019, o disco de rabeca para criança, chamado Rabeca no Reino da Bicharada, um sonho de rabeca no Reino da Bicharada. Mas voltando ao Zé Gomes. Nesse disco, Palavras Querem Dizer, o instrumento principal parece ser a viola de coxo. A viola de coxo está acompanhando todas as faixas. Mas a maioria das faixas também tem rabeca, né? Parece que só apenas 4 faixas do disco tem violino. E o CD é todo nesse dueto, vamos dizer assim. Era um pouco o desejo, como o Renato Teixeira falou, né? Que surgiu lá naquela viagem que eles fizeram para Cuiabá. Ele já estava com esse desejo de fazer uma coisa dialogando entre os dois instrumentos. Era uma investigação pessoal que mudou um pouco a vida do Zé Gomes nesse sentido estético, né? Os CDs seguintes vieram depois. A gente já falou disso aqui em outras partes do episódio. Teve muitas gravações também que não se viabilizaram comercialmente, não foram distribuídas comercialmente. Inclusive eu faço o apelo aqui, quem estiver nos ouvindo, que tiver acesso às gravações do Zé Gomes que ficaram offline, vamos dizer assim, né, que ficaram fora do circuito comercial, depois entre em contato comigo. O próprio disco Palavras Querem Dizer, que não está por aí na internet, se você me mandar depois um inbox aí no Instagram, eu posso enviar o link para vocês ouvirem aí o disco, que eu tenho comigo aqui, os arquivos. Tá bom? O que mais eu tenho para falar? Tem muita coisa importante para falar desse disco, porque, como eu disse, nos anos 90 se fala muito da rabeca pela via do Zé Gramani, do Mestre Ambrósio, como um ressurgimento, um reposicionamento da rabeca na indústria fonográfica, vamos dizer assim. E o Palavras Querem Dizer quase nunca é citado, para não dizer nunca. E o Zé Gomes é um rabequeiro pouquíssimo citado, muito marginalizado, e em função dos depoimentos que a gente tem ouvido aqui, a gente pode dizer até que é um pouco injustiçado, né? Ele poderia ter muito mais destaque nos trabalhos acadêmicos, na bibliografia, etc. O Palavras Querem Dizer, que é um disco que a gente vai ouvir já mais algumas faixas, é um disco instrumental, com 15 faixas. Então, 13 delas gravadas com a rabeca, né? Foi lançado em 1994, como eu disse, já com produção do Renato Teixeira. E todas as faixas são de autoria do Zé Gomes, menos a faixa 4, que é uma faixa chamada Adeus, que é lindíssima, desses compositores que eu não conheço, mas ele cita lá o Gilberto Alves, Roberto Martins e Márcio Rossi. Vamos ouvir então essa faixa 4, chamada Adeus, que o Zé Gomes toca na rabeca.
Bom demais, né, minha gente? Então, a produção geral desse disco foi do Renato Teixeira, nosso entrevistado. A produção executiva foi de Pablo Osipoff. E, oficialmente, no encarte, fala que foi gravado no estúdio RAC, com mixagem de Guilherme Canais, né? Mas o Renato Teixeira fala um pouco desse processo artesanal que o Zé Gomes tinha. Ele era um cara muito curioso, muito pesquisador, com a gravação, com o som, como eu já falei em outras partes do nosso episódio. E ele conta um pouquinho das curiosidades na produção desse disco, Palavras Querem Dizer. Vamos ouvir o Renato. Bom, interessante você estar mexendo com esse disco, com Palavras Querem Dizer. Eu tenho uma história ótima com esse disco. O Zé Gomes tinha um pequeno gravador de 4 canais que gravava, que usava fita cassete. Um sistemazinho bem precário, bem rudimentar, e que era difícil de gravar, tinha que voltar e copiar para cá, copiar para lá, e o gravador do Zé estava com um dos canais quebrados, ele estava apenas com 3 canais. E eu ia na casa dele quase todo dia que a gente se encontrava, porque nós tocávamos juntos, estávamos sempre viajando, e eu ficava ouvindo aquelas coisas maravilhosas, aquelas músicas maravilhosas, e falou, pô, Zé, precisamos gravar isso, não sei o quê, mas o Zé sempre foi uma pessoa muito, enfim, bastante lento nas coisas, entendeu? Ele tinha ele rejeitava um pouco o gravar discos, enfim, o Zé tinha uma personalidade bastante interessante, né? Então, um dia eu peguei a fita do Zé, falei, Zé, você empresta sua fita que eu quero ouvir lá em casa? Peguei a fita, fui para o estúdio na Vila Madalena, copiei a fita, os 3 canais que tinham e comecei a mexer comecei a mexer junto com o técnico. O técnico começou a limpar, porque daí fomos para 3 canais, Ampex, canais bons, entendeu? Canais de gravador bom, né? Já não era mais aquele gravador precário do Zé. E aí começou a mexer, a limpar o som, equalizar, sabe, e mixar, e deu para mixar, porque eram 3 canais diferentes, entendeu? E aí fomos, até que chegamos numa sonoridade bonita, as músicas são belíssimas. Aí eu comecei a fazer um outro trabalho. Eu comecei a pegar música por música e dar o nome para as músicas. Daí o nome para as primeiras. Eu botei o nome de todas as músicas e fiz uma relação, né, do repertório, e inventei essa palavra, essa coisa que para mim tinha a cara do Zé. Palavras querem dizer. Então, é uma frase que o Zé que tem a cara do Zé, entendeu? O Zé falava frases geniais, ele falava, só estou bem quando estou mal, sabe? Eram frases, onde chega o asfalto, chega a margarina. O Zé tinha frases realmente brilhantes, é um dos grandes músicos da história da música brasileira, um mestre, né? Enfim. Quem conviveu com o Zé, como eu convivi, como o Almir conviveu o Yamandu, pessoas que conviveram com ele, o meu filho Chico Teixeira, o Zé foi um mestre, o Zé era um iluminador, né, de cabeças e de sons. Por falar em sons, vamos ouvir então a faixa que dá título ao disco, né, que o Renato Teixeira batizou então essa canção como uma canção chamada Palavras Querem Dizer, que deu o nome ao álbum. Vamos ouvir um pouquinho. Palavras Querem Dizer, Zé Gomes.
Tá aí a Rabequinha do Zé Gomes na faixa Palavras Querem Dizer, que dá nome ao álbum. E ele também tá tocando a viola de coxo, que tá acompanhando aí a Rabeca. E é muito interessante você ouvir o disco e perceber um pouco essa atmosfera intimista, né? Muito caseira, muito aprofundada, né? na procura do som. As músicas são curtas, mas com um discurso muito claro, muito objetivo e belo, né? Da composição. Nesse sentido, é interessante perceber como essa intimidade se relaciona com a dificuldade que o Renato Teixeira teve de publicizar essa música, de distribuir essa música, de transpor as barreiras que o próprio Zé Gomes foi colocando para que o disco saísse. Vamos ouvir um pouquinho da história aí com o Renato Teixeira. E montei, aí chegou a hora de fazer a foto. Aí o Zé era uma pessoa discreta, né? Então ele não... Aí fomos conseguir, através de uma produtora, arrumar aquela roupa para ele, uma blusa assim, né? E o chapéu de palha. Fotografei o Zé. Agora, confesso que o Zé não estava gostando. A única coisa que ele gostou foi dos nomes das músicas, entendeu? Isso aí ele não falou nada, mas do resto ele ficou assim, não sei, entendeu? E eu fui empurrando, até que finalmente conseguimos lançar o disco, mandar imprimir, inclusive foi as minhas custas, assim, da empresa que eu tinha na época de venda de shows, a gente que foi bancando, foi levantando as coisas e conseguimos lançar esse disco, que eu acho que é uma obra-prima. Quando o Zé viu a foto da capa, ele odiou. Ele falou, mas este não sou eu. Eu não sou assim, isso não quer me dizer. E ele foi pegando uma certa bronca, entendeu? Do disco. Foi chegando uma coisa assim meio difícil, né? Mas o disco saiu e a primeira invertida que o Zé tomou foi que o disco foi recebido, chegou no Estadão, no estado de São Paulo, que era um jornal de grande prestígio, né? E tinha o Caderno B, que era um caderno assim muito concorrido. Na época não tinha celular, não tinha essas coisas, não tinha internet, então os jornais eram muito poderosos. Então a capa inteira, uma página inteira da capa do Caderno B era a foto do Zé. E foi uma coisa assim, e aí aconteceu uma coisa, eu sempre gosto de dizer que é uma das pessoas que eu mais admiro, e eu sei que o Zé também gostava muito de mim, a gente tinha uma relação magnífica, entendeu? Um dos melhores amigos que eu tive na vida, entendeu? E o Zé, mas naquele momento o Zé, a bronca dele, ele não conseguiu deter a bronca dele, entendeu? E ele fez uma matéria, dentro da matéria do Estadão, ele fala de todo mundo e ele não me cita. Aí um dia eu falei, pô, Zé, por que você não falou de mim, cara? Eu que fiz tudo, eu dei o nome, eu montei o disco, foi eu que peguei a fita com você não fez nada. Aí ele falou assim, Renato, eu vou te confessar com toda sinceridade, eu estava numa bronca danada, eu não estava acreditando nisso, eu achei assim que você interferiu demais, que você não devia ter interferido tanto, mas agora eu devo te confessar que amo esse disco, é um disco maravilhoso, é uma coisa assim que eu me orgulho muito de ter feito, entendeu? Então foi um pouco essa história do Palavras Querem Dizer, entendeu? Que eu acho um dos discos mais lindos que eu já ouvi. Então vamos ouvir junto mais uma faixa do Palavras Querem Dizer. Vou chamar aqui, em homenagem também ao Yamandu, que abriu a primeira parte desse episódio, a faixa Laço Gaúcho. Vamos ouvir então na Rabequinha de Zé Gomes, Laço Gaúcho.
Maravilha! Minha gente, estamos chegando ao fim do nosso episódio, a terceira e última dessa grande visita, né, ao rabequeiro gaúcho Zé Gomes. Eu aproveito aqui para abrir esse espaço. Me sigam no Instagram, caiopadilha.mambembe, também nosso canal no YouTube, Memória da Rabeca Brasileira. Você que tem mais informações sobre esse rabequeiro, sobre suas gravações, tão pouco comentadas, tão pouco registradas, vamos fazer uma rede de troca de informações para ampliar o acesso à vida e obra do Zé Gomes, que no ano que vem faria 90 anos de idade, né, se vivo estivesse. E vamos aumentar então o conhecimento brasileiro sobre esse rabequeiro, enfim, compositor, regente, maestro Zé Gomes. E o seu disco Palavras Querem Dizer, que é um disco incrível, não sou eu que estou falando, é simplesmente o nosso querido Renato Teixeira. Fala aí, meu querido. É um disco maravilhoso, continuo muito fã do disco. Acho que esse disco tinha que ir pro Instagram, pro Spotify, e as pessoas poderem usufruir do trabalho desse mestre da música, que foi Zé Gomes, tá bom? Então essa é a minha história que o Palavras Querem Dizer, e boa sorte para você, e parabéns por estar possibilitando que as pessoas tenham acesso a esse trabalho, que é um trabalho muito, muito importante, um trabalho antológico do mestre, do grande Zé Gomes, Zé Cruel Gomes. Um abraço, querido. Um abraço, Caio. Muito obrigado, Renato, pela disponibilidade, pela generosidade de trocar essas palavras com a gente e um pouquinho mais sobre a vida e obra do rabequeiro José Gomes. Vamos fechar então o episódio com mais uma faixa do disco Palavras Querem Dizer. Eu vejo vocês no próximo capítulo da nossa websérie. Vamos escutar agora Tapeçaria Persa. Beijão, minha gente, até a próxima.